Um bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Deus. Aqui é a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Glória a Deus. Essa igreja, querido, a igreja primitiva, era uma igreja que naqueles dias estava impactando o mundo. E é interessante nós analisarmos como que esta igreja vivia. Como nós aprendemos aqui, né, dentro da palavra de Deus, uma igreja que vivia em oração, uma igreja que foi cheia do Espírito Santo. Mas havia também nessa igreja algo que eles compartilhavam um com os outros. É interessante porque era uma igreja que não havia falta. O que significa? Significa que era uma igreja que compartilhava o que possuía. Eles viviam de comum acordo. O que estava no coração de um, estava no coração de outro. O que havia de sentimento no coração de um, havia de sentimento no coração do outro. Então era uma igreja, naquela época, naquela circunstância, era uma igreja que era exemplo para o mundo. Era uma igreja que era exemplo para o mundo. Então, quando o mundo olhava para essa igreja que estava impactando naqueles dias, eles olhavam uma igreja que era uma igreja que compartilhava, era uma igreja que andava junto, era uma igreja que havia o mesmo sentimento que havia no coração de um, havia no coração de outro. Era uma igreja, querido, que o coração deles estavam ligados um ao outro, no mesmo comprometimento, compartilhando tudo aquilo que possuía. Se havia necessidade na casa do irmão, a igreja, ela compartilhava e não deixava aquela casa daquele irmão necessitada, passando necessidade. Por quê? Porque a igreja, ela vivia de comum acordo. Era uma igreja que compartilhava. Era uma igreja que não havia esse é o maior ou esse é o menor. Não. Era uma igreja que era o exemplo naqueles dias. E este era um dos pontos da igreja que estava impactando naqueles dias. Que estava impactando a humanidade. Por isso, querido, que eu creio que quando nós estamos orando e crendo no nome de Jesus, sendo abençoado pelo Senhor, eu creio que Deus abre muitas portas. De tal maneira que as portas que são abertas, todos são abençoados. O Evangelho é para abençoar a todos. O Evangelho não é para abençoar simplesmente um segmento. O Evangelho é para abençoar toda a humanidade. Todos podem ser e têm como ser abençoados através do Evangelho. A igreja que vai fazer a diferença nesses dias é a igreja que compartilha. Mas todos, desde o pastor, do obreiro ou daquele irmão que lava o banheiro, seja quem for, a igreja precisa aprender a compartilhar. Um irmão compartilhando com outro irmão. O pastor compartilhando com aquela ovelhinha.
E é assim que a igreja cresce. É assim que a igreja vai se estruturando e crescendo e sendo o diferencial para a humanidade. Amém? E eu creio que nós, como filhos de Deus, temos condições de assim viver, de forma que agrada o coração de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Antes de nós orarmos, querido, eu quero pedir a você de todo o coração que você compartilhe esse vídeo, que você inscreva no nosso canal e que você deixe o like. Amém? Porque nós temos certeza que esse propósito é para que muitos sejam abençoados. Se for 1, 2, 3, 100, não importa. O importante é aonde esse vídeo chegar, que vidas sejam abençoadas através do poder do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, querido, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos a Ti, Deus querido, neste momento e pedimos, Pai, esta unção. Pedimos que esta graça, Deus, venha sobre a nossa vida. A graça de Deus de compartilhar com os necessitados, compartilhar, Deus querido, o Evangelho, compartilhar, Deus querido, que o Senhor tem nos abençoado, seja com alimentos, seja com oração, que o Senhor, Deus, possa nos abençoar e fortalecer o nosso coração nesses dias, para que nós sejamos bênção na vida dos irmãos, que nós sejamos bênção na vida daqueles que estão necessitados e precisando de Jesus, precisando do amor de Deus. Que o Senhor Deus possa, Deus, em nome de Jesus, nos abençoar cada dia mais, para que nós alcancemos para esse propósito, para que vidas sejam restauradas, para que vidas sejam abençoadas, para que famílias, Pai, sejam restauradas, para que o Senhor, Deus, esteja manifestando a Tua graça, o Teu poder sobre a vida de cada um, Deus, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe seu dia e a sua família, em o nome de Jesus.